Boa noite. Professora, Oi, boa noite. boa noite. Professora, a senhora postou a apostila da aula de hoje? Postei. Porque eu abri lá, mas só que não está aparecendo a apostila, não, professora. Tenta de Apareceu. novo para ver se dá certo. Eu olhei, só estava aparecendo, só colocou lá no diário de bordo só, mas a apostila não apareceu. Tenta de novo para ver se dá certo. Não, para mim não aparece, não. Você tentou agora, nesse instante? Ah, apareceu aqui. Foi você que me mandou mensagem? Isso. Quem que é? Deixa eu ver aqui. Quem que é essa pessoa aqui? Quem que é a pessoa com final do telefone 5808? Um rapaz. Quem sabe me dizer? Não sei. Você tá vendo eu aqui? Quem que é essa pessoa aqui do grupo, que participa do grupo? Qual? Parece meu primo, o Emerson. Tem escrito Smiggle? Tem. É o meu primo, o Emerson. Cadê ele? Eu não sei. Ele falou aqui no grupo que não está entendendo mais nada. Não está entendendo é mais nada. Vamos ver, eu É, quero saber o que que ele não está é o negócio entendendo. do estudo Hã? de caso. É do estudo de caso, porque tem muita gente que não está entendendo o estudo de caso. Nossa, mas eu já cansei de explicar, tá nas aulas salvas. Vou esperar todo mundo agora e vou explicar de novo. Foi a menina, né? Ela perguntou E a hoje Ana no grupo. Maria, eu vi ela perguntando. Ela me perguntou de manhã, mas eu estava muito ocupada e falei para ela que eu respondia ela à tarde. Aí eu vi que outra pessoa perguntou no grupo. Aí eu falei, eu não vou nem responder ela. Eu vou responder de novo para todo mundo, porque às vezes a dúvida dela é de mais gente, né? Aí tem ele também que não está entendendo é nada, dizendo ele. Então, bora tirar a dúvida de todo mundo, né? É, Dúvidas são importantes ser tiradas. é. Esperar mais um pouquinho aí, para dar tempo do pessoal Ô, entrar. professora, Oi. eu tinha tido a impressão de que a senhora já tinha até corrigido o estudo de caso, porque eu até fiz umas observações no meu, tipo do meu caderno, tipo, já tinha enviado o arquivo e tal, e a senhora depois veio falar sobre algumas coisas, como se fosse uma correção. Exatamente. Eu falei a resposta. E Eu falei acho que num tem dia, falei no outro de novo. assim, não vale, então eu vou mandar de novo da forma certa. Eu acho que tem gente que não está assistindo as aulas, está começar pelos slides, porque não pode. Não tivesse ter falado. É complicado, né? Porque assim, o que vale presença é o fórum lá. Entendeu? Aham. Aí a pessoa não assiste a aula, não responde o fórum, aí vai responder só a atividade. A atividade ele nem entendeu, porque tem muita coisa que eu falo que não tá na apostila. Aí É não assiste verdade. a aula, não consegue responder, não. É. Não, mas eu acho que quem não está entendendo estudo de casa acho porque não está assistindo as aulas, porque já foi falado bastante vezes, né? Que foi umas 3 Várias aulas falando sobre vezes. estudo de casa. Exatamente, eu já falei várias vezes sobre esse estudo de caso. Muito bem. E agora eu vou falar da sua Deixa eu saber dentro do guarda-roupa.
aqui uma cuequinha, vem vestir aqui. Aqui, Alexandre, cueca. Vem aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver os slides? Ainda não. Só a área de trabalho. Só a minha área de trabalho? Sim. Isso. Agora tá vendo? Sim, Tá? sim. Beleza, então nós vamos começar a aula e antes do Zoom derrubar lá, eu falo de novo do estudo de casa lá no fim. Estão conseguindo ver, né? Sim. Sim. Tá. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a farmacologia aplicada à UTI. A farmacologia que ela é aplicada à UTI, ela é diferenciada. Por quê? Porque são fármacos diferenciados, são fármacos diferenciados do que se é usado nos outros setores ali da área hospitalar. Os pacientes que eles frequentam a UTI, eles apresentam necessidade de um tratamento mais complexo, né? O que seria esse tratamento mais complexo? É um tratamento que, no caso da farmacologia, eles são utilizados ali vários fármacos, porque normalmente o paciente que está na UTI é um paciente crítico, né? E são múltiplas drogas associadas ali para fazer o tratamento dele. A maioria das vezes o paciente de UTI, ele está ali por uma série de fatores, uma série de comorbidades, né, que leva a outras comorbidades. Por exemplo, a gente estudou na aula passada que um paciente de UTI, ele pode começar a ter falência renal, não foi? Devido ao estado clínico dele. Então, assim, o paciente de UTI, esse tratamento dele vai ser complexo, porque ele vai estar associado aí ao uso de múltiplas drogas, né?
Outro detalhe que tem aí o paciente da UTI é a invasividade pelo uso de catéteres, né? Além dos catéteres, o que que o paciente de UTI eles utilizam normalmente? Sonda, né? E o catéter e a sonda, ela automaticamente, se não tratada, se não cuidada ali diariamente, ela aumenta consideravelmente o risco de infecção, né? E aí vai usar outra medicação, outro fármaco para poder inibir aí essa infecção que possivelmente o paciente venha a contrair no uso de catéter ou sonda, tá? Então, a população que frequenta as UTIs, ela apresenta esse tratamento complexo por causa do uso de múltiplas drogas, né? Tanto para tratar a patologia que ele está ali internado, quanto outros possíveis problemas que esse paciente ele possa vir a desencadear, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, para mim não tá aparecendo. Tá. Qual parte do slide que vocês estão vendo aí? A segunda parte. O que está escrito na segunda parte? Drogas usadas na dor. Ah, tá. É por causa que tem uma tela aqui que está me atrapalhando. Se por acaso alguém pedir para entrar aí no grupo, vocês me avisam, tá? Porque não dá para me ficar de olho no WhatsApp, não. Senão eu perco o raciocínio. Aí tá, vamos lá. Falei, né, das múltiplas drogas e existem fármacos na UTI que eles são usados aí para dor. O que vai desencadear a dor aí de um paciente na UTI? Existem diversos fatores, né, que contribuem aí para o aparecimento da dor no paciente que ele esteja internado. Procedimento invasivo, que é a instalação de catéter e sonda, que eu falei. Aspiração de secreção também contribui para o paciente sentir dor. Ruído dos aparelhos, perda de contato e com a família. Por quê? Porque o paciente de UTI, ele não tem visita igual o paciente de internação, né? A entrada ali é restrita para poder barrar aí qualquer tipo de infecção, qualquer propagação de vírus e bactérias. Então, na UTI tem mais essa restrição de contato, tá? Outro fator, imobilização, privação do sono e lesão tecidual após algum tipo de trauma ou cirurgia. Essa lesão tecidual, gente, é a lesão aí no músculo, né? O músculo no tecido do paciente, causada aí por algum tipo de cirurgia que esse paciente pode ser que ele fez, ou por um trauma, um acidente que esse paciente passou. E existem drogas existem drogas próprias para poder inibir e diminuir a dor que possivelmente possa vir aparecer, tá? Olha só, outra coisa muito importante. No caso de falência renal, hepática, que é bastante comum em pacientes de UTI, restringem o uso de muitas drogas, né? É o que torna mais complexo ainda o tratamento de um paciente da UTI, porque existem aí, no caso da falência renal e hepática, a gente fala que é secundária aí a doença de base ou ao uso de droga nefrotóxica, porque o nefro ele está associado com o rim, né? Ou hepatotóxica, que está relacionado com as doenças hepáticas. E existem muitas drogas que ofendem ainda mais o sistema renal e o sistema hepático. Então, se o paciente ele tiver com algum desses problemas, então o uso das drogas dele vai se restringir mais. E aí é o que pode se tornar mais complexo ainda o uso aí de mais medicações.
né? Qual que é o objetivo das drogas usadas na UTI para dor, né? Para dor ou para qualquer outro tipo, né? Para antibacteriano, ansiolítico. E hoje a gente vai ver as principais drogas aí que são utilizadas na UTI. E elas são utilizadas na UTI para quê? Ou é para dor, né? Para inibir ali o paciente que tá sentindo, ou promover o quê? A sedação, né? O paciente ele está com muita dor. Muitas vezes o médico ele ceda o paciente pela dor intensa que o paciente está sentindo, né? Então, de acordo aí com a dor do paciente, o médico vai prescrever apenas um analgésico para diminuir a dor ou prescrever um sedativo, que é para poder o paciente ficar sedado devido à dor intensa, né? Outro tipo de droga que são utilizadas aí nas UTIs para tratar infecção, normalmente são antibióticos, né? Para tratar choque circulatório, a síndrome da angústia respiratória do adulto, que a sigla dela é a SARA, nós vamos ver ainda nessa aula de hoje o conceito dela, tá? Asma aguda grave, que é a DPOC, nós vamos falar também nessa aula. Hemorragia intestinal, insuficiência renal aguda, que a gente já citou nas aulas passadas e vamos recapitular hoje. Então, a maioria o tipo de tratamento que são aplicados, assim, na maioria das vezes, na UTI é para isso, tá? Vamos lá, o próximo slide. Esse que eu já falei. Tá, então quais são essas drogas que são utilizadas aí para dor? Normalmente, eu acredito que todos vocês já viram falar da morfina, né? Que é um analgésico potentíssimo. Ele é muito potente e normalmente ele é mais utilizado por causa do baixo custo dele, né? Então, assim, ele é bem potente e tem uma eficácia bem satisfatória, tá? A morfina, ela é aplicada intravenosa, né? O médico vai prescrever aí quantos ml de morfina vai ser diluído em 500 ml de soro. Pessoal, vamos fechar o microfone de vocês para não atrapalhar os colegas ouvirem, tá? Então, a via da morfina, ela deve ser endovenosa, né? Ou intravenosa, na veia. E sempre observar aí a resposta do paciente. Porque vocês já ouviram falar em alguns pacientes que sentem tanta dor que a morfina não resolve? Vocês já viram falar, né? Geralmente são pacientes oncológicos, alguns pacientes oncológicos, quando eles estão em fase terminal, a morfina já não resolve mais a dor deles. Então, assim, é importante, o médico vai prescrever aí como que tem que ser feita a diluição e o técnico de enfermagem ele tem que administrar essa medicação sempre observando aí a resposta do paciente, se está diminuindo a dor ou se essa dor já cessou, né? Possui meia-vida curta, o que quer dizer? Ele é rápido, eficaz, só que se ele não for contínuo, logo passa o efeito e o paciente volta a sentir dor, não é isso? Agora, se o médico passar ali a administração prolongada, porque é igual esse paciente que eu acabei de citar, que ele sente muita dor, um paciente em fase terminal, oncológico, né? Então, nesse paciente que sente dor o tempo todo, o médico vai passar não só uma dose para diminuir a dor, mas uma dose para poder esse paciente não voltar a sentir dor, né? Então, se com a administração aí prolongada, vai aumentar bastante a durabilidade aí do efeito da droga no organismo, porque está acumulando, né? Então, sempre, dependendo da quantidade aí, o efeito dela dura muitas horas, né? Se
Se a dose for pequena, pode ser que o paciente volte a sentir a mesma dor, tá bom? Temos também aí uma observação muito importante da morfina. Ela tem um efeito, tá? Ela pode provocar a queda de pressão, tá? Ela pode causar constipação aí no paciente, depressão respiratória. Isso tudo são efeitos adversos da droga, tá? Por isso que é importante, ó, no slide aqui, tá falando, no slide anterior aqui, deixa eu voltar, tá falando que tem que observar aqui a resposta, não é isso? Por causa dos efeitos colaterais que essa droga pode ocasionar no organismo. Quando que a morfina é contraindicada? Só se o paciente tiver aí uma hipersensibilidade à droga, né? Se ele tiver algum problema respiratório, asma, qualquer tipo de problema respiratório, normalmente vai ser relatado isso aí para o médico e o médico vai evitar esse tipo de medicação, porque existem outros parecidos, né? Então, por isso que é sempre importante, além de administrar a medicação, o técnico de enfermagem observar a resposta desse paciente, tá bom? Outra droga bem semelhante à morfina, ela é chamada de fentanil, que ela é bastante utilizada em UTI e ela tem as mesmas indicações, que é para dor intensa, né? Porém, ela tem um menor efeito aí euforizante, só que ela é bastante potente, tá? A via de administração também é da mesma forma que a morfina, tá? É intravenosa, ok? Outro tipo de droga utilizado na sedação, existem outros tipos de droga utilizados aí para fazer a sedação no paciente, tá, gente? O fentanil e a morfina são as mais comuns, porque são drogas mais baratas, né? O custo dela é menor para o SUS, mas logicamente que essas são as mais usadas, mas existem outras de valor mais elevados e mais potentes também, tá bom? Muitas que têm os efeitos colaterais menores do que essas, tá? Para que serve essas drogas utilizadas aí na sedação? Quem arrisca me responder? Para que serve? O slide aí tá falando, né? Para acalmar o paciente. Exatamente. Para acalmar o paciente, para o paciente em estado de agitação, para poder diminuir esse estado de agitação e induzir o sono. Porque normalmente esse tipo de medicação ele vai causar a hipotensão, que é baixar a pressão. Automaticamente o paciente vai sentir sono, né? É importantíssimo observar, vou salientar novamente, a observação dos efeitos. Não basta só o técnico administrar. O técnico que ele tem que observar a resposta, né? Porque se aquele paciente, se aquela droga alterar ali a função cardiorrespiratória, né? O técnico ele vai comunicar ali imediatamente o médico da UTI para o médico avaliar se ele diminui a dosagem ou se ele retira a droga do paciente. Por quê, gente? Normalmente o paciente que ele está em UTI, como eu falei lá no início, o tratamento dele é mais complexo, né? Porque muitas vezes ele está ali não só por uma patologia, mas por uma série de fatores. E essas drogas utilizadas em UTIs, elas têm que ter um efeito rápido, né? Lembra que em UTI, 95% dos pacientes são pacientes críticos, né? Que eles estão ali com as funções orgânicas, com as funções de todos os sistemas dele comprometido, não só o sistema renal, sistema nervoso central, sistema hepático, vários outros sistemas
cardiovascular também, pode estar comprometido. Então, todas essas drogas que são utilizadas na UTI são drogas que se espera que a resposta seja rápida, né? O efeito dela seja rápido, tá bom? Temos também, além do fentanil e da morfina, temos o diazepam, tá? O diazepam é um sedativo de longa duração, tá? Ele dura mais tempo. Vocês, acredito que todo mundo conhece alguém que já tomou diazepam para dormir, né? Não estava conseguindo dormir e tomou, apagou. Não é isso que acontece? Mesmo fora de hospital. Então, assim, o diazepam... E é rápido. Ele é rápido. E o efeito dele dura bastante, tá? O princípio ativo dele é o clonazepam? Do diazepam? É. Eu tenho que ler a bula. Por quê? Você já tomou? Ou conhece alguém que tomou? Não, é porque, tipo assim, geralmente os tarja pretas, né, eles têm o princípio ativo do clonazepam. Não, o princípio ativo o princípio ativo do diazepam é o diazepam mesmo. Ah, tá. É o diazepam, Obrigada. o princípio ativo. Então, ele é um sedativo aí de longa duração, causa amnésia anterógrada e não são analgésicos. Então, ele não serve para dor, ele serve para sedar, ao contrário do fentanil e da morfina, que servem para dor. Nós não vimos agora que serve para dor? O diazepam não serve. Quem sabe me dizer aí o que é amnésia anterógrada? A amnésia anterógrada, gente, o paciente ele não se lembra, assim, a memória recente dele não funciona, tá? Então, a memória recente, por exemplo, a roupa que ele vestiu ontem, ele não lembra mais, o que ele comeu ontem, e essas memórias recentes, tá? Então, um efeito adverso aí do diazepam é esse, tá? Temos aí também outro fármaco que é o midazolam, que ele é bem parecido com o diazepam, só que nós não vimos agora que o diazepam ele tem longa duração. O midazolam ele não tem longa duração, ele é curta duração. Então, assim, o médico ele vai analisar, né, se o paciente ele precisa de longa duração ou de curta duração para poder fazer essas prescrições. Gente, tá vendo? Professora, Oi. ele é usado para fazer cirurgia? Se fosse em pequeno porte? Aham. Porque aqui eu tô lendo aqui no meu caderninho, tá dizendo que é de 20 a 30 minutos a duração do medicamento, né? Tem Exatamente. cirurgia. Ele é da classe do subanestésico, né? Que são para algum procedimento de pequeno porte mesmo, né? De pouca duração, tá? O princípio ativo aí do midazolam, você me perguntou do diazepam, né? Foi isso? Sim. Ele é da classe aí das benzodiazepinas. O princípio ativo dele é o maleato de midazolam. Gente, medicação de UTI, elas são bem complexas, são medicações restritas, tá? São medicações super restritas
porque são medicações potentes. Vocês puderam perceber aí, até agora as que a gente falou, são todas medicações potentes. Além do midazolam, nós temos aí o Profolol. Esse Profolol, ele é intravenoso, né? Que ele é um sedativo também, é um anestésico. Também provoca amnésias anterógradas, que são a perda da memória recente, né? Por pouco tempo também. Em dosagem subanestésica. O que é subanestésica? É para fazer procedimentos de pequeno porte, né? Que é igual a colega falou aí, que normalmente que dura 20, 30 minutos. Aonde que ele é mais usado? Vou dar um exemplo para vocês. Esses medicamentos aí da classe subanestésica. Ele é usado naqueles curativos. Lembra que eu falei para vocês numa aula que tem pacientes que vai todos os dias de manhã fazer curativo? Às vezes são pacientes grande queimado, que tem enxerto, e eles sentem muita dor para poder fazer o curativo. Ainda relatei que o médico usa a escovinha, lembra que eu falei isso numa aula anterior? Sim. Então, um exemplo é esse medicamento, porque é só na hora de fazer o curativo. Fez o curativo, só o tempo de fazer o curativo. Fez o curativo rapidinho, o paciente ele já vai acordar, tá? Então, todos essas medicações aí da classe subanestésica, elas são, além de sedar o paciente ali na UTI, né? Elas são usadas em centro cirúrgico para poder fazer também esses procedimentos pequenos, tá? De pequeno porte. Os efeitos deles são semelhantes ao midazolam, porque é da classe subanestésica, tá? E temos também o lorazepam, né? O lorazepam, ele é da classe dos benzodiazepínico, e o efeito dele é intermediário. Então, ele possui uma ação mais prolongada do que o diazepam e o profolol e o diazepam, né? E o midazolam. Ele vai possuir aí uma ação um pouco mais prolongada que essas medicações que nós falamos. Ele não vai causar a pressão não vai baixar tanto. A amnésia recente, né, que é a anterógrada, a memória recente do paciente, ela vai ser semelhante aí, vai ter a perca da memória recente. O custo dele em reais é mais barato, tá? E a vantagem é que a administração dele, sendo prolongada por longas horas, a recuperação do paciente depois é mais rápida, porque ele vai prolongar ali a sedação do paciente. Por que a recuperação vai ser mais rápida? Porque vai ter menos efeitos colaterais, tá? No caso do lorazepam, o que a gente pode dizer? O médico sedou ele por um tempo mais prolongado, por causa que ele estava sentindo algum tipo de dor na UTI, ou porque ia passar uma sonda, ou passar um cateter e o paciente estava muito agitado, ou mesmo no próprio centro cirúrgico, tá? E a recuperação, ela se torna aí mais rápida, porque os efeitos colaterais dele vai ser menor em comparação dos outros, tá? Nós temos aí também o haloperidol. O haloperidol, gente, ele é um neuroepilético que é usado no tratamento de delírios em pacientes críticos, né? O que é uma medicação neuroepilética? São medicações, normalmente são tranquilizantes, né? Normalmente utilizados aí por pacientes com algum problema no sistema nervoso central, um paciente com esquizofrenia, tá? Então, ele é dessa... Professora, quem tem convulsão também usa isso? Também. Uhum. Exatamente. Professora. Pode falar. Né? Utiliza também a quetiapina?
Oi? É tipo assim, o haloperidol, o mesmo Ardol, né? Que a gente conhece como antipsicótico. Aham. E desculpa, é porque estão me ligando. É usado também a quetiapina ou não? Eu não entendi. A fala sua falhou. Repete, por favor. Oi. Estão ouvindo? É, Ah, sim, tinha travado aqui. Eu pode posso fazer a repetir. pergunta em outro momento, porque tem um número me ligando incansavelmente. Tá. Então eu vou continuar aqui, aí depois você fala. Tá. Gente, deixa eu só ver aqui. Em 3 minutos, o Zoom vai derrubar nossa aula. Eu vou parar aqui 1 minuto só para me falar com vocês, porque senão depois derruba e quando a gente voltar vem menos pessoas, aí eu não vou falar para todos. Temos 16 pessoas online agora assistindo a aula. A Ana me perguntou hoje no privado sobre o estudo de casa, que ela não estava entendendo, a Ana Maria. Eu acho que ela nem está na aula, né? Ela não está na aula. E aí eu falei para ela na hora, eu estava muito ocupada, e eu falei para ela que à tarde eu responderia ela. E aí, à tarde, eu vi mais alguém perguntando no grupo, né? E aí eu falei assim, bom, então não vou nem responder a Ana, que me perguntou no privado, e eu vi que é a dúvida de outras pessoas, eu vou deixar para responder na aula. Aí o colega veio aqui na aula, a menina até me falou o nome dele, agora só que eu esqueci. O Emerson. Como? O Emerson. O Emerson. Ele não tá na aula também, tá? Tá. Tá na Ele aula. tá? Aí ele foi lá no grupo e falou também que não estava entendendo era nada. Então, assim, gente, vocês têm que entender. Eu não sei tudo, eu estou aqui aprendendo também. Eu aprendo muito com vocês e eu sei que vocês aprendem comigo. Então, assim, como eu disse, eu não sei tudo, mas o que eu não souber, eu vou pesquisar para eu poder estar passando para vocês, porque a minha obrigação aqui é ensinar, não é verdade? Então, assim, o que vocês têm que fazer é aprender. Tem dúvida? Tem que perguntar. Eu vou falar já a quarta vez sobre o estudo de caso. Eu já corrigi o estudo de casa aqui nas aulas. Em 2 aulas eu já corrigi o estudo de casa. Então é o seguinte, lá tem no portal simplesmente um estudo de caso para você fazer. O paciente está num setor e ele vai para outro. Qual é a medida de segurança que você tem que fazer para transportar o paciente de uma sala para outra? Qual é a medida de segurança que vocês têm que tomar? É você acompanhar o maqueiro, não é isso? É você elevar as grades, é você ficar as grades da cama para evitar risco de queda do paciente, é você nesse trajeto. Ligar para saber se está desocupado o lugar. Ótimo, ligar para saber antes de você sair com o paciente, você contatar o setor que você está indo para poder ver se eles podem receber aquele paciente e durante o trajeto ficar de olho nos sinais vitais daquele paciente. Né? Eu já falei isso aqui umas 4 aulas com essa. Então, assim, o pessoal que não está assistindo a aula ao vivo, eu sei que vocês muitas vezes têm dificuldade por causa do horário, nem sempre todos têm acesso à internet no mesmo horário. Mas as aulas ficam lá no portal. Então, vocês vão lá e dão uma olhadinha. E outra coisa, mesmo assim, ficou com dúvida, não fala que não está entendendo nada, não. Porque a gente, enquanto professor, já fica preocupado. Poxa, será se eu não estou passando o conteúdo da melhor forma possível? Né? Eu sei que não é o que vocês